Boa noite, gente. Paz do Senhor, tudo bem? Gente, mais um Maquir Podcast, mais um episódio novo, com uma história incrível. E aproveita, por favor, você que está acompanhando aí, se inscreva no nosso canal, aperta o compartilha, aperta o sininho para você estar sempre ligado com um episódio novo que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, vem ao ar. Amém? Gente, eu quero agradecer os nossos apoiadores, Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis e Estúdio Barbie. É uma honra ter cada um desses parceiros, desses nossos parceiros com a gente. E você que quer se tornar nosso apoiador, por favor, gente, entre em contato, vai aparecer aí embaixo aí os nossos contatos para você mandar uma mensagem. Vai ser um prazer ter vocês com a gente. Quero mandar um abraço aí para o pessoal de Londres, o pessoal da Itália, o pessoal aí de Portugal, né, da França, da Alemanha, todo mundo que tem mandado mensagem para nós. Graças a Deus, aquele podcast Deus tem levado a muitos lugares, não só dentro do nosso Brasil, dentro do nosso país, mas fora também. Gente, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelas mensagens e que Deus possa cada vez mais levar essa mensagem que Cristo cura, liberta e salva para muitos lugares. Gente, fica ligado aí, você não vai se decepcionar se acompanhar essa história, que eu tenho certeza que ela é algo da parte de Deus assim, para a vida de todo aquele que crê que Cristo é aquele que chega, muda o cenário, transforma vidas, e hoje não vai ser diferente. A nossa convidada Jussi é uma enviada de Deus e eu tenho certeza que vai ser incrível. Deus abençoe a todos, uma boa noite, Maquir Podcast. Jussi, minha amiga, minha mana, tudo bem? Paz do Senhor. Tudo bem. Uma honra ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda no Maquir Podcast. Demorou para vir, mas chegou o momento certo. Deus abençoe. É verdade, é um prazer para mim estar aqui, para mim é um privilégio, né? Amém. Uma honra mesmo, eu vejo que o Senhor faz as coisas no tempo certo. Amém. Eu acredito que chegou o tempo de abrir o meu coração. Uau. E que as pessoas consigam ver de perto o que o Senhor fez na minha vida. Amém. Glória a Deus. Diz uma coisa, Ana, pra gente começar. Natural da onde? Eu sou natural do estado do Tocantins. Caramba. Cheguei aqui em Santa Catarina em 2011. Uau. E lá no estado do Tocantins eu sou uma filha de adoção. Amém. Né? E por ser uma filha de adoção, automaticamente a gente entende que eu já recebi essa rejeição lá no início, né? Sim. Os meus pais biológicos, eles, por não ter estrutura emocional, estrutura financeira, para me criar, os meus pais de criação decidiram, né? Com 6 meses, eu tinha 6 meses de vida. Os meus pais decidiram me pegar, os meus pais de criação decidiram me pegar para cuidar de mim, para que eu sobrevivesse. Vizinhos contam, familiares contam que quando eu tinha 6 meses, eu cabia na palma de uma mão. Uau. E eu não era prematura, só que eu nasci com pouca nutrição, né? E os médicos, eles não deram expectativa de vida para mim. Aham. Então, se juntou ali a minha mãe de criação com a cunhada dela, né? Que é minha tia, e decidiu me pegar para ajudar, para auxiliar ali. Porque o que acontece? Eu sou filha de 6 irmãos, eu sou filha biológica da mais nova. E o irmão mais velho me pegou para criar. Quem me pegou para criar foi o meu tio. Uau. Então, eu sou filha Entendi. de criação do meu tio mais velho.
Entendi. Tá, mas isso dentro do contexto lá da família por causa do quê? Estrutura familiar mesmo? Estrutura familiar. Ela não tinha, eu acredito assim, porque quando a gente caminha nesse decorrer da vida, hoje, conhecendo Jesus, hoje eu já entendo o motivo pelo Sim. qual eles precisaram me resgatar ali. Eu vejo como um resgate do Senhor. Entendi. Né? Toda essa... a rejeição, o abandono. Sim. E esse resgate dessa família, eu acredito que existia um propósito de Deus para eu estar aqui hoje. Claro. Contando essa história. E me diz uma coisa, Mana, dentro desse contexto assim que a gente já começou, mas já começou já a 1000 graus já, porque tem contato ainda com a família? Como é que é? Já conta a história aí, conta a história pra gente entender isso aí legal. Então, os meus pais biológicos, eles já faleceram. Uau. E os meus pais de criação também. Nossa. Então, eu enfrentei aí... na verdade, contando assim todo o contexto de avós, tios, primo da família, eu enfrentei 10 lutos, né? Uau. E o último luto que eu enfrentei, eu estava na presença do Senhor. E os 9 anteriores, eu não estava na presença do Senhor. Então, foi um tempo muito difícil para mim. Entendi. Mas o que eu tenho para contar deles, né? Eu vejo assim que foi muito importante para mim esse resgate do meu pai de criação, porque o nosso relacionamento de pai e filha, e de filho e pai, era um relacionamento que hoje é comparado com o relacionamento que eu tenho com o Abba Pai. Uau. Porque quando eu cheguei na presença de Deus, eu tive tanta facilidade de acessar o coração do Pai, porque eu acredito que o Senhor colocou esse pai na minha vida, né, para me amar com tanta intensidade, tanto zelo, amor, cuidado, para que eu não me perdesse, né, e para que eu pudesse me encontrar. Porque diante de tanto processo que eu vivi, que processos são esses, Pastor Diogo? Processo de rejeição. Muito processo de rejeição. Imagine, você nasce e você não fica no seu lar. E assim, a sua alma já entende que você não pertence àquele lugar, que alguém te entregou, né? Alguém não quis ficar com você. Então, eu chego num lar que já existia pai, mãe, filhos, né? Já existia irmão, uma família estruturada. E eu entrei naquele lugar me sentindo rejeitada. Embora eu tivesse 6 meses de idade, a criança, ela sente. Hoje eu entendo na minha vida adulta o quanto eu senti esses processos na minha vida, né? E eu me lembro que o meu pai, ele era caminhoneiro. Ele viajava muito. O de criação? O de criação. E minha mãe, ela ficava em casa, era do lar. E a minha mãe sempre foi daquele partido. Eu vou pegar, vou ajudar, mas depois eu vou devolver. Né? Ela pegou com a intenção de cuidar, porque os meus pais não tinham estrutura emocional e nem financeira. Então, ela, junto com a minha tia, me pegou para cuidar de mim, né? Até que eu pudesse pegar mais um pouquinho de saúde, né? Porque eu era muito debilitada. Os vizinhos falam que a minha mãe de criação, ela me jogava dentro de uma rede, não cuidava de mim. E as pessoas costumavam dizer que era como se ela não quisesse aquela criança, né? E a gente entende que as pessoas só dão pra gente aquilo que ela tem, né? Então, tudo que ela tinha para me dar era aquilo ali. Mas, graças a Deus, o Senhor levanta pessoas para me resgatar daquele lugar, e eu consigo vir para uma família, eu consigo ter essa estrutura, consigo ter educação. Hoje, eu sou grata a Deus, né? Deus. Mas, antes de chegar no lugar de gratidão, eu vivia como uma pessoa perdida. Uma pessoa que não se sentia amada, uma pessoa que se sentia um objeto, né? Naquela passagem que, quando os irmãos de José vêm de José ali, é uma passagem que dói muito quando eu leio, porque eu lembro muito da minha história. Porque eu lembro que
algumas partes eu lembro, mas também pessoas me contam, né? Eu sempre fui muito curiosa para saber da minha história. Eu sempre perguntei para vizinhos, para os meus irmãos, para que eles pudessem falar como tudo aconteceu. E a intenção da minha mãe, como era me pegar para ajudar e devolver, ela fazia isso. Chegou um tempo que ela me pegou e decidiu me devolver. E o meu pai estava viajando. Caminhoneiro, quando ele viaja, né? O meu pai, na época, trabalhava para o estado do Tocantins e ele viajava muito. Ele passava de 30, 40, 60 dias fora. Vida de caminhoneiro, né? Vida de caminhoneiro. Então, para ele estava tudo certo, só que para minha mãe não estava tudo certo. Tinha as responsabilidades, tinha educação, era como se ela tivesse pegado uma bagagem que não era responsabilidade dela. Hoje eu entendo isso. E a minha mãe era uma pessoa incrível, né? Só que dentro da cultura dela, da mentalidade dela e do que ela poderia me entregar. E a minha mãe, por ter sofrido muito, né? Minha mãe de criação, por ter sofrido muito, ela não conseguiu exercer aquela maternidade no qual eu esperava. Sim. Porque eu já fui abandonada por uma. Então, eu queria que a outra fosse muito intensa. No sentido nutrição, no sentido amor, cuidado. Mas ela tinha as suas outras responsabilidades, né? E ela me devolveu a primeira vez. E quando meu pai chegou, meu pai reivindicou isso, né? E eu lembro que minha irmã do meio, ela sempre, quando meu pai descia do caminhão, ela corria para contar o que tinha acontecido. E o meu pai, ele não aceitava aquilo. Ele voltava lá e me resgatava de volta. E eu voltava para a família novamente. Nossa, ficava lá e cá, lá e cá. E eu ficava lá e cá. Então, eu cresci me sentindo um objeto como se essa família não quisesse. E essa também não. Então, foi um tempo muito difícil. E foi aí que se passaram essas 3 tentativas de devolução, né? E o retorno de volta para a família, até que a minha mãe se convenceu que eu precisava ficar ali, né? E por que ela fazia isso? Muitas vezes, a gente morava tudo na mesma rua. Eu morava na mesma rua dos meus pais biológicos. Então, a minha história... Caramba! Ela se acompanhou comigo dentro do meu coração, da minha mente e diante dos meus olhos. Uhum. Então, não é uma história que ficou em outra cidade, em outro estado, em outra rua, ficou ali diante dos meus olhos. Então, eu via ele, eu via as pessoas que tinham me rejeitado quase todos os dias, né? Mas também eu vi as pessoas que decidiram me amar todos os dias. Sim. Então, existia uma guerra dentro de mim, uma guerra entre a alma e o espírito, que eu ainda não conhecia a Deus, né? Mas eu lembro que eu clamava muito. Eu tinha lugares secretos, né? Que hoje eu entendo que é o lugar secreto. Mas eu sempre orava e falava, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, me ajuda. Eu não aguento mais viver nessa situação. Porque o que acontece? A gente vive como se sentisse com uma síndrome de se sentir um fardo. Sim, um peso. Eu vivia assim, um peso, sabe? Um peso de culpa. Eu carregava um peso de culpa muito grande, porque eu me sentia que eu estava incomodando. E que isso com que idade, mana? Então, foi dentro do 9 anos, 12 anos, até os 16 anos eu vivi tudo isso. Porque na realidade para ter uma percepção, né, de tudo aquilo, porque até, vamos dizer, até os 7, 8 anos, de repente tu não conseguia enxergar isso, por mais que tivesse um peso, né? Não conseguia. Dali pra frente que eu acho que consegue assimilar mais as coisas, né? Por isso que eu te perguntei, que idade será que deve para ver todo esse cenário, né? Porque, imagina, a mãe chega de criação, com certeza ela devia ter mais filhos? Tinha. Tinha quantos mais filhos? Mais 3. Imagina, né? Com você, 4, né? Comigo 4. O pai... Viajando. Né? Tinha toda a função de cuidar dos 4 e o peso e estrutura. Sim. Então, realmente, ela de repente tentou muito, né, te abraçar, sim, mas emocionalmente não conseguiu. Sim, aquela história, né? Você dá o que você tem. E aí,
É pesado? A pergunta É. que eu queria te perguntar é... Tua mãe morando no mesmo lugar, na mesma rua, Uhum. tu nunca perguntou por quê? Não. Nunca perguntei. Na verdade, no meu inconsciente, eu rejeitei aquilo, sabe? Porque, assim, a rejeição... Tem vários tipos de rejeição, né? Mas a pior rejeição é quando você auto se rejeita. Uhum. Eu acredito que para que eu não sofresse mais uma rejeição, eu decidi guardar aquilo dentro de mim. E achar que realmente tu era o problema. Uhum. Entendi. É mais fácil, né? Caramba. Eu imagino que tu deve ter passado. Porque daí vem toda aquela função de assimilar as coisas quando adolescente, né? Sim. E aí a rejeição, o inimigo usa também para isso aí, para trazer uma automanipulação de visibilidade, né, de estrutura, achar de repente que a gente é um pouco mais, menor do que os outros, né? Se sentir, entra na vitimização, aquela Sim. coisa toda. Mas conta pra nós, mano. E aí, me diz, como é que foi? Então, eu lembro que dentro da família, assim, todas as coisas que aconteceram foram de forma inconsciente, talvez natural, né? Aham. Que no nosso mundo físico tem muitas coisas que a gente acha natural. As brincadeiras dos meus irmãos, né? E algo assim que me marcou muito. Eu tive, assim, um relacionamento muito profundo com o meu pai, né? Como eu havia te falado, de zelo, de cuidado. Eu lembro quando o Senhor, ele levantou meu pai para fazer esse resgate. Porque ele sabe a cruz, o tamanho da cruz que a gente consegue carregar, né? Amém. E se até Jesus, ele precisou de alguém para ajudar ele a carregar a cruz, então o Senhor, eu acredito que nesse momento ele levanta o meu pai para isso, porque eu tenho muitas memórias boas dele, sabe? Como pai, como um pai de uma família, eu não tenho nada para falar dele, porque ele foi extremamente assim, ele foi ausente e ao mesmo tempo presente. Por quê? Quando descia aquele caminhão na rua, nossa, eu tinha por volta dos seus 7, 8, 9. Quando descia aquele caminhão na rua, para mim era muito importante. Eu poderia estar na melhor brincadeira, com a melhor amiga, comendo a melhor comida, mas se meu pai chegava, era o meu pai. Eu precisava estar lá para receber ele. Caramba, E a minha alegria era receber ele. E quando ele descia daquele caminhão, eu tenho isso como lembranças, memórias afetivas, né? Que trouxe cura para minha vida e que me conectou com a paternidade de Deus. Eu lembro que quando ele descia, ele não entrava dentro de casa, ele me pegava, ele sempre me chamava de minha menina, minha princesa. Ele me pegava e me colocava no carro, no colo dele, e eu dirigia o carro com ele, dirigia aquele caminhão. Para mim, aquela cena, aquela atitude para mim era o máximo. top. Se todos os pais pudessem ter esses momentos com o filho, né? E ali ele me ensinava a dirigir. Eu não tenho carteira ainda, eu não tirei a minha carteira, porque eu passei muitos processos para tirar a minha carteira, mas eu acredito que no momento certo, né? Amém. Isso vai acontecer. Mas eu tenho memórias dirigindo com meu pai, e a gente dava uma volta no quarteirão, e o estado do Tocantins é muito morro, né? Lá chama de ladeira, né? Uhum. Ladeira abaixo. E a gente dava aquela volta ali, eu me sentia amada, segura, né? Acolhida. Então, eu sentia que realmente existia alguém ali que era por ti. Que era por mim. Lutava por mim. Não que os meus irmãos não faziam isso, a minha mãe não fazia isso, mas o meu pai, ele tinha um propósito. Entendi. Na Terra. E eu acredito que o propósito dele era fazer esse resgate na minha vida. Que top, mano. E essa vinda de lá pra cá, né? Tu foi passando o tempo, como é que foi? Então, antes eu posso contar... Claro, claro.
eu vou entrar aqui na parte do luto para que tu possa entender, para a gente chegar até Santa Catarina. E antes de chegar em Santa Catarina, houve muitos acontecimentos, né? Então, eu enfrentei lutos. E ali, por volta dos meus 16 anos, eu vivi um luto, assim, que eu achava que eu não ia suportar, né? Mas antes da minha mãe falecer, o meu pai biológico faleceu. Uhum. Ele era viciado, né? Ele era alcoólatra e ele morreu de cirrose, né? Uhum. E eu lembro que os meus avós, a minha mãe, o meu pai sempre me auxiliou a respeitar eles, né? Honrar a vida deles, por mais que eu tinha aquela dor, aquela mágoa no meu coração por não entender a atitude deles, eu obedecia. E eu lembro que a minha mãe e meu pai me pediram para ir lá onde ele estava no leito de morte, e me pediram para pedir perdão. Uhum. Porque o tempo todo a minha avó me ensinava, né? A minha mãe me ensinava que os filhos precisam honrar os pais, né? E desde pequena eu fui ensinada. Eu fui ensinada a dar bênção antes de dormir. Eu sempre recebi a bênção dos meus pais, dos meus tios, dos meus avós, né? Então, a gente foi muito ensinada dentro dessa cultura, né? Que eu acredito que é uma cultura de respeito e uma cultura bíblica também, né? Sim. E eu fui lá e eu pedi perdão para ele. Uau. E ele estava ali agonizando no leito de morte, enfim, e ele faleceu. E parece que aquilo que estava dentro de mim ficou mais leve. Eu não entendia, foi a minha primeira experiência em pedir perdão para alguém que eu não fiz nada por ele. Então eu vivi essa experiência. Eu me perguntava, mas como que eu vou pedir perdão para uma pessoa que me abandonou? E a minha avó me ensinou, um dia você vai entender. Né? A minha mãe também falou, um dia você vai entender. É melhor que você peça agora, porque depois você não vai ter mais tempo. E eu fiz isso. Aí, quando foi em 2003, julho de 2003, eu já tinha 16 anos. E a minha mãe de criação faleceu. Aí foi um baque na minha vida. Aí eu achei que eu não ia conseguir sobreviver, né? Mas antes desse processo da minha mãe, eu sofri um abuso sexual. Uau! Sério, mano? Sim. Porque a gente entende hoje, né? Naquela época eu não entendia. A gente entende hoje que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Uhum. E de qualquer maneira ele investia muito na minha vida. Sim. Para destruir a minha vida, para que eu pudesse dizer assim, chega, eu não aguento mais. Uhum. Então, eu sofri esse abuso. Hoje eu falo mais tranquila, mas foi um tempo, assim, um processo muito difícil. A minha família nunca soube, né? Acredito que vai saber a partir daqui. Nossa, sério? E... Meu Deus. É difícil, sabe? É umas coisas assim que é complicado. A gente sabe que o diabo, ele é sujo, cara. Ele é sujo. Pá. E eu achei assim, a minha mãe, quando ela faleceu, ela não sabia que tudo isso tinha acontecido comigo. Porque quando a gente passa por essa situação, o que Satanás faz na nossa mente é dizer, você é culpada. Aham. A culpa é sua. Então, eu vivi a vida me sentindo culpada. Culpada como se eu tivesse gerado aquela situação, como que se eu tivesse preparado aquilo para aquilo acontecer. Então, eu comecei a ter nojo, sabe? Nojo de homens, eu comecei a não confiar mais em pessoas, eu não sentia mais vontade de casar, eu sentia vontade de ter filhos, eu sempre tive vontade de ser mãe, mas eu nunca senti vontade de casar. Eu já senti vontade de ser uma mãe de criação, sabe? De adotar um filho, de ter uma criança, mas não ter um esposo. Por quê? Porque eu sentia nojo daquilo que aconteceu. Embora, né, o meu pai, ele tenha estado ali comigo, estado comigo ali em tantos momentos da minha vida, só que nesse exato momento,
no meu inconsciente eu culpava ele por não estar ali para me proteger. Então, o fato do pai sair de casa, a gente se sente desprotegido. E foi nesse intervalo que a mãe de criação faleceu? E eu tinha 9 anos, né? Quando tudo isso aconteceu. Entendi. E eu vivi um sofrimento muito grande dos 9 aos 12, né? Em relação a isso. E foi aí que eu comecei a despertar para a sexualidade, né? Nossa. A querer namorar. Imagina, 9 anos. Só que eu não queria assumir ninguém, né? Eu até arrumava namorado, mas eu não queria que ele chegasse muito perto da minha família. Eu não queria que as pessoas soubessem que eu estava namorando. Eu sinto, né? E eu discerni isso hoje, no meu relacionamento com Jesus, que eu me vingava dessa situação. Uau. Né? Eu chegava até um certo ponto com a pessoa, mas quando ele queria acessar o meu coração, eu fechava. Então, o meu coração foi muito fechado ali. Então, eu vivia muitas coisas em oculto, né? No qual eu não queria que ninguém soubesse. Sim. Os meus amigos não me conheciam, o meu pai não me conhecia, meus irmãos não me conheciam e a minha mãe também não. E quando eu tinha 16 anos, a minha mãe foi diagnosticada com câncer. Então, ali foi um baque para mim. E eu lembro que a minha irmã mais velha é uma referência para mim. De filha, sempre foi uma mulher muito dedicada, sabe? A minha irmã de criação. Sim, sim. Muito dedicada, responsável. Então, ela sempre foi uma referência dentro de casa para mim. E a minha irmã, ela abriu mão de tudo para ir cuidar da minha mãe, né? Ela largou o emprego e ela renunciou à sua própria vida para cuidar da mãe. Honra, né? Honra. Uma mulher que honrou muito pai e mãe, sabe? E hoje, ela até hoje é uma referência para mim. Mas pelo fato de eu sempre me sentir um fardo nos ambientes, eu nunca pude falar isso para ela. Entendi. E eu andei a vida inteira, assim, muito cabisbaixa, sabe? Me sentindo introvertida. Eu ouvia pessoas que mandavam eu calar a boca, como se eu não tivesse voz naquele ambiente, por causa dos meus comportamentos, né? E é como se eu tratasse a minha família como pessoas desconhecidas e tratasse as pessoas da rua como pessoas conhecidas, pessoas próximas, Mais porque íntimas. eu queria evitar que eles descobrissem tudo que eu estava passando. Uau. Tanto o abuso quanto a rejeição. Eu não queria mais trazer preocupação. Eu não queria mais ser um fardo, sabe? Naquele ambiente. Então, eu deixei isso tudo dentro de mim. É como se eu tivesse aberto uma caixa preta no porão da minha alma e lançasse tudo ali dentro. E levasse, sabe, para o lugar do esquecimento. É difícil mexer em tudo, né? Mas sempre estava ali, né? Esse é o problema, né? Sempre estava ali. E eu lembro que a minha irmã, ela foi para o Goiás, né? Ela foi para Goiânia. Minha mãe ficou internada naquele hospital do Leonardo, né? Aham. Que ele fez em homenagem a Araújo Jorge, eu lembro do hospital. Qual do Leandro? Que ele fez homenagem ao irmão e minha mãe ficou ali, foi muito bem cuidada, muito bem tratada. E minha mãe de criação, ela sempre foi bem gordinha, sabe? Uhum. Ela tinha o tom da minha pele, a cor do meu cabelo. Meus irmãos falam, meu Deus, a Júcia é mais parecida com a mamãe do que a gente, que somos filhos biológicos. Meu irmão sempre fala isso. E eu gosto de ouvir isso, sabia? Claro. Porque é bom a gente saber que a gente se tornou parecida com aquele pai e aquela mãe que me escolheu, que decidiu cuidar de mim, né? Que top. E quando, 7 meses depois, no mês de julho, né, de 2003, a minha mãe faleceu. Foi uma época muito difícil para mim. Então, meu pai viajava muito, minha mãe faleceu, então ficou ali os irmãos, no qual eu me sentia rejeitada por eles.
Talvez, quem sabe, na mente dele, eles nunca me rejeitaram. Mas como Satanás, ele sempre está preparando a armadilha para que a gente caia dentro de um buraco e a gente não queira mais viver, ele sempre fazia investimento para que dentro daquele ambiente eu me sentisse totalmente rejeitada. E eu pensava, agora acabou? Porque o meu pai não vai estar aqui para me proteger. Os meus irmãos não gostam de mim. Então agora minha vida acabou. E eles também não sabem, mas eu tentei me suicidar. Nossa. Porque foi difícil para mim saber que eu ia ficar sozinha. Foi difícil pensar que eu não ia ter mais uma mãe, né? Embora ela não tinha estrutura para ser quem eu sempre quis que ela fosse, mas eu lutei muito para ser a filha que ela nunca teve, sabe? Eu lembro que eu lutava muito. Eu lutava por essa aceitação, eu lutava por esse amor, eu lutava por esse lugar de filha. E foi uma época muito difícil para mim. Depois eu comecei a namorar, eu comecei a ir para festa, comecei a beber, e bebia muito, né? E eu sempre fui buscar refúgios na rua para esquecer o sofrimento, para esquecer a dor. E foi aí que... E foi aí que, em 2011, eu já estava morando na capital de Palmas, a minha cunhada foi lá, e eu não estava vivendo bem, né? Eu saí lá da casa do meu pai com a bênção dele, e eu falei, papai, eu vou passar um tempo em Palmas, vou estudar, vou trabalhar, o Senhor me apoia. Ele me apoiou e eu fui. E minha cunhada, gente, ela é catarinense. Uau! E... Pode pegar. Aí, mano. Ai, obrigada. Minha cunhada, ela é catarinense. Ela conheceu o meu irmão. A história deles é muito linda. Eu admiro muito. E vocês vão entender como que eu cheguei até aqui. Ela foi uma ponte, né, para me trazer até aqui, ao meu encontro com Jesus. Eu sou muito grata pela vida dela. Amém. Ela é uma lagiana que foi morar no Pará. E o meu irmão, ele trabalhava com meu pai. E ele trabalhava no Tocantins. Aí a minha cunhada estava em Belém do Pará e o meu irmão estava numa cidade bem no Bico do Papagaio. É o nome da cidade, Esperantina. E a minha cunhada trabalhava na ambulância. Ela é enfermeira e ela precisava levar uma grávida para o Maranhão. Imagine. Ela precisava levar uma grávida para o Maranhão na época e o meu irmão estava numa festa. E ele estava pegando a BR e ela também, e o pneu da ambulância furou. Olha que história incrível. Já dá um podcast. Dá um podcast. E é mais ou menos isso. Eles conseguem contar com clareza, assim, na íntegra, mas eu vou te resumir para tu entender o que Deus faz para nos encontrar. Que loucura. Eu sou apaixonada pela história deles. E o meu irmão desceu do carro para ajudar ela. Ele já estava bêbado. Desceu do carro para ajudar ela. E ali eles se conheceram. Ele disse que no início achou ela muito arrogante, muito chata. No início eles não se gostaram. Mas eles acabaram se encontrando em outro momento na cidade e começaram a namorar. Caramba, era pra ser mesmo. Aí começaram a namoraram um tempo, decidiram casar e estão aí até hoje. Caramba, que top! Acho que eu não lembro. Se eu for falar a data do casamento, eu vou errar aqui, mas eles têm um bom tempo, assim. E que eu já tenho um sobrinho de 18, então eles... Imagina, uns 20 anos. Eles já têm um bom tempo junto. E aí o pai dela faleceu, depois que eles casaram. E ela precisou vir embora pra cá. E o meu irmão veio. Aí um dia ela foi
lá no estado do Tocantins, resolver umas coisas do Corém, né? Da faculdade. E ela acabou indo lá na minha casa, ela viu que eu não estava feliz, não estava bem, a condição como eu estava vivendo, eu não queria voltar, sabe, para Tocantinópolis, a minha cidade, e não queria retroceder. A minha cunhada falou, tu quer ver? Ela chegou aqui, conversou com meu irmão, eles já estavam, acredito que 4, 6 meses já aqui, e ela me convidou. Tu quer vir morar, tu quer vir conhecer, ou tu quer vir morar em Balneário Camboriú, eles moram no Estaleiro, né? E eu disse sim, do nada, assim. Tá, do nada eu vou pra Santa Catarina. Então tá, sim. Caramba, e é longe pra caramba, Eu né? sou uma pessoa que gosta de desafio, sabe? Eu não tenho medo 2, de... então. Só assim também. Eu não tenho medo de Aham. recomeçar. Então, se Deus falar assim, eu quero que tu venda tudo, tu pegue uma mochila e venha aqui, pra Ásia. Eu sou assim também. Eu sou assim, eu tenho Aham. muito temor. Eu tenho... Ó, Ainda mais Senhor. se eu sentir a certeza que Deus tá falando. Aham, eu vou. Porque foi assim a nossa vinda de Pelotas pra cá. Sim, eu sou essa Todo pessoa. mundo chamava a gente de louco, vocês não Uhum. pagam aluguel, vocês têm casa própria, aquela Aham. coisa toda, e eu, sim, eu só sei que eu tenho que ir. Eu não gosto daquela vida muito metódica, de Também que você não. acorda, toma banho, vai trabalhar e volta. Eu não gosto disso, sabe? Misericórdia. Eu gosto de também. viver o novo. Eu pensei que eu era o único louco, mas tem mais. E cheguei aqui. Morei 2 anos com ele ali, foi o tempo necessário, né, que o Senhor permitiu. E depois eu decidi aventurar, né, sair da casa do meu irmão. Ali também eu me sentia que eu estava incomodando, eu não gostava, Porque sabe? não tinha cura, né, mano? Então não tinha cura, eu vivia a vida achando que eu estava incomodando pessoas. Então eu decidi sair, né? Decidi sair e eu vim no Monte Alegre. Fui morar no Monte Alegre. Saí do Estaleiro, porque eu vivia super bem lá, sabe? E decidi viver a minha vida, sabe? Deixar eles ali e viver a minha vida. E foi aí, nessa transição de morar sozinha. Quando eu entrei nesse lugar de procurar uma kitnet para mim, um apartamento, enfim, eu lembro que era fevereiro. E, pastor Diogo, eu era uma pessoa muito festeira. Tu não tem noção. Lá na minha cidade, eu tenho um amigo que ele é um irmão. Aham. Ele sempre foi um irmão para mim. E ele tinha empresa de pintura, ele pintava camisa, Uhum. ele tinha um bloco de carnaval e ele também tinha uma danceteria, sabe? Uma boate. E eu trabalhava com ele. Meu Então, eu era secretária do bloco do carnaval. E eu trabalhava a bilheteria dos eventos ali. Entendi. Então, eu era a pessoa que ficava ali... Sempre envolvida. Sempre envolvida com os ingressos, vendendo ingressos, ajudando ele na parte ali de secretariar, financeira, enfim. Aham. E toda a cidade me conhecia. Claro que a gente tinha amizades por conveniência, né? Sim. Porque uma pessoa que trabalha na bilheteria, numa todo mundo- boate, Todo mundo quer dar volta, todo né? mundo quer um camarote, todo mundo quer entrar, né? Então, caminhando com ele, eu conheci muitas pessoas. Eu lembro que na minha cidade foi Frank Aguiar, Simone Simara, Aham. foi esse povo, assim, Aham. sabe? E eu lembro quando eu cheguei aqui, as pessoas ainda continuavam me ligando. Eu lembro que eu cheguei aqui, eu já estava na igreja, e uma amiga me ligou e falou assim, amiga, no aniversário da cidade, a Simone Simaria vai estar ali, por favor, conversa com o Mazinho, nome dele, para ele deixar eu entrar no camarote. Aí lá vai eu. Por favor, libera aí para Camila o camarote e tal. Então, a minha vida era assim, era uma vida de balada, era uma vida de trabalhar na noite. E eu trabalhava muito, eu me entreguei muito assim para a bebida e para o trabalho. Aham. Eu não era uma pessoa muito que saía para namorar, sabe? Entendi. Mas quando eu namorava, eu sempre saía do relacionamento antes, porque eu rejeitava para não ser rejeitada. Entendi. Então eu não perdia muito tempo com isso, né? Então eu investia a vida mesmo
trabalhando e bebendo. E quando eu cheguei aqui, eu lembro, eu falei do carnaval para tu entender. Quando eu fui morar sozinha, que eu pensei, meu Deus, eu tô aqui no fim do mundo, Santa Catarina. Tô aqui num bairro chamado Monte Alegre. Tava em Balneário, agora tô em Camboriú. E vou passar o carnaval sozinha. O que vai ser de mim? Olha o que eu pensei. O que vai ser de mim? Pastor Diogo, foi aquele dia. Foi fevereiro de 2014. Eu nunca vou esquecer. Foi o meu primeiro altar secreto. E minha primeira experiência com Deus foi dentro do meu quarto. Uau. Eu estava ali, como eu não conhecia ninguém, me sentindo perdida ali, não tinha para onde ir, eu não tinha amigos, né? Então era eu e aquele quarto. Era eu e a minha vida, a minha situação e os próximos passos, né? E o meu relacionamento com Deus da forma que eu sabia, né? E foi aí que, passando no YouTube ali, eu tava ouvindo algumas coisas ali mundanas e depois, sabe quando passa? E eu me deparo com um testemunho de uma mulher, de uma pastora, Bianca Toledo. Não sei se tu conhece. Claro. Aqui ficou um templo aberto e coisa. Isso, meu Deus. Tu não tem noção o que eu vivi com o testemunho daquela mulher. Eu fiquei até 4h da manhã assistindo e chorando. E ali, através do testemunho dela, eu tive a revelação de quem era Deus. Uau. E eu pensava, meu Deus, ele foi capaz de fazer tudo isso, eu quero que ele faça na minha vida. Eu quero conhecer essa paternidade, porque assim, eu era católica, eu já conheci uma igreja, eu não queria conhecer mais outra igreja, eu não queria conhecer a igreja evangélica, a igreja católica, enfim. Queria um encontro de verdade. Eu queria um encontro de verdade, eu queria conhecer a paternidade de Deus. E dentro desse quarto eu pude conhecer. E eu lembro que eu dormi, né? Porque eu não dormi a noite toda. E quando eu dormi assim por 2 horas. E eu sonhei com essa pastora, né? Eu sonhei dentro de uma livraria, olha só. Sonhei dentro de uma livraria e eu encontrava ela. Eu reconhecia ela no sonho e ela falava, você precisa muito ler os meus livros. E eu lembro que eu comprava os livros dela e isso foi um sonho. E eu acordei. E eu acordei com aquilo e eu preciso ler os livros dela. E eu fui até uma livraria, eu fui na Catarinense e comprei. E li. E foi aí que começou o meu processo. Em cima daquilo... Nossa, que top, cara. Em cima do testemunho. Foi ali no YouTube. Como é importante, né? Por isso que é importante esse negócio de testemunho, né, cara? É muito importante. Caramba. Foi através de um testemunho que eu fui resgatada. Uau. E esse impacto... Porque, assim, tu já sabia de que, de uma forma ou outra, tu... ia chegar um momento que tu ia ter esse encontro? Porque eu não sei tu... porque, assim, ó, eu sempre vivi na vida louca, né? Sim. Mas eu sabia que ia chegar um dia... que Deus ele ia resgatar. Então, eu sentia uma sede, uma fome por algo que era maior do que aquilo que eu estava vendo. Era maior do que uma missa, era maior do que o que aquele padre falava. Eu queria algo diferente, eu queria um encontro. Eu queria conhecer Deus, eu sabia que ele existia. Sim. Porque para que eu pudesse chegar até aqui, ele existia. Mesmo não tendo reconhecido ele em público, mesmo não tendo aceitado ele, né? Mas eu reconhecia que ele existia, então eu queria provar dessa paternidade de Deus. Eu queria viver isso, eu queria sentir esse amor com tanta intensidade como ela expressava naquele testemunho. E aquele testemunho, ele foi a ponte que me levou até Jesus. E foi aí que... Eu trabalhava numa contabilidade aqui em Balneário, né? Quando eu morava ali no estaleiro.
eu trabalhava na contabilidade, fazia contabilidade na Avantes, fazia faculdade. Então, é muito incrível isso. Eu conheci 2 pessoas que foram fundamentais, né? Sempre existe, o Senhor sempre envia os seus anjos, né? As pessoas que vão Te acompanhar me aí. acompanhar. E foi ali que eu conheci a Vera. Tu deve conhecer a Vera, que é casada com Donizete, pastor Donizete? Claro. Foi Uau. a Vera, eu trabalhei com a Vera. Então, São João Batista? Eles Sim. estão hoje cuidando da igreja lá? Nossa, a Vera foi uma pessoa muito importante para mim. E a Maiara também, né? Era outra amiga. A Maiara era da casa do pai. E a Vera, da Luz da Vida. Sim. Nossa, que top. E daí o meu primeiro contato com a igreja foi uma quadrangular ali no Monte Alegre. Né? A primeira, e foi a igreja da pastora Gi e do pastor Vanderlei, a primeira igreja que eu pisei. Uau. Foi depois desse processo, depois que eu vivi esse processo, eu procurei a Maiara e eu falei, por favor, me leva para a igreja, eu preciso ir na igreja, e foi aí que elas me levaram, né? Elas são gêmeas, a Maiara e a Maíse, e elas me levaram. São 2 pessoas, assim, que eu tenho muita gratidão, né? E dentro dessa contabilidade, eu tinha essas 2, a Vera e ela. E a Vera, um dia, a Vera sempre discipulando na minha vida, sempre falando do amor de Jesus na minha vida. E ela, vou te levar na minha igreja. E ela me levou. E quando eu cheguei lá, eu estava em busca de algo. Mas a gente sabe que a gente reconhece o nosso lugar e a nossa tribo, né? Verdade. É muito forte. E eu senti assim, ainda não é aqui. Mas assim, eu ia com ela, ela discipulava, eu gostava de ir lá. E foi aí que a Maiara falou assim para mim, eu vou te levar para conhecer a minha igreja, vamos? E eu morava ali no Monte Alegre, fiquei 3 meses só. E depois eu vim para o centro de Camboriú. Quando eu vim para o centro de Camboriú, ela me trouxe na casa do pai, lá no Santa Regina. 2014 mesmo. E quando eu cheguei ali, já foi assim no mês seguinte, sabe? Passou o carnaval ali, foi no final de fevereiro. Eu já conheci a casa do pai. O processo, assim, foi acelerado, sabe? Quando eu pisei os meus pés ali, quem estava lá na porta? Imagino. Tu consegue chutar? Os pastores, a pastora Gisele? Pastora Gi. Pastora Gi estava lá na porta. E ela me abraçou. E quando ela me deu aquele abraço, eu senti algo diferente. E daí eu entrei. E no final o pastor fez o apelo. Eu fui para frente, aceitei Jesus, ela me abraçou e ela fez uma oração por mim. E a oração que ela fez por mim está em Gênesis 12. Gênesis 12. Abraão, saia da tua terra, pega a tua família e vem para uma terra que eu te mostrarei. Uau. Daqui, né, eu farei de você uma grande nação, mudarei o seu nome, e quem te abençoar, né, quem te abençoar, eu abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu te amaldiçoarei. E ela começou a proclamar. No momento eu não entendia. Hoje eu entendo. Mas no momento eu não entendi aquilo. Mas eu fiquei com aquilo tão forte dentro de mim. Aí eu cheguei no trabalho novamente, contei pra Vera. E ela é uma mulher que tem um coração no reino de Deus, né? A Vera. Então, ela é demais. Então ela não foi... Pastor Donizete, então... Você pensa num casal feito um pro outro. Então, sabe o que a Vera fez? Ela me incentivou, né, a ficar na minha tribo e no lugar no qual eu me sentia bem. Então, ela continuou investindo em devocional, me chamando para sair. Então, ela me pastoreou, né? Sim. E ela ainda era solteira, ela não tinha conhecido ele ainda. Eu fui no casamento deles. Depois eles foram morar no Peru, né? Eles foram morar no Peru, sim. E foi aí que iniciou o meu processo. Aí, em seguida, eu fui para uma célula, né? E ali na célula eu me encontrei. Então, eu sou fruto de uma célula. Eu sou fruto desse investimento fora das 4 paredes, sabe? Top. Sou fruto de uma mesa, sou fruto de uma célula, sou fruto de um lugar secreto. Então,
a minha jornada até conhecer Jesus foi aqui. E a partir daí, aconteceram muitas coisas também, né? Eu já tô, acho que vai fazer 10 anos, né? Eu tô desde 2014, na casa do Pai. É uma igreja, assim, que o Senhor me deu como a minha família. Eu tenho aquela casa como a minha família. Se tu conseguir olhar para o meu testemunho. Tudo baseado em cima daquilo ali. Tudo baseado em cima daquela família que o Senhor me deu. O Senhor, por muito tempo, ele falou, olhe para essa casa e se sinta em casa. Eu quero que você se movimente como uma verdadeira filha. E a partir daqui eu vou começar a manifestar a minha paternidade para que tu prove dessa filiação. Então, o pastor Vanderlei e a pastora Gia investiram muito na minha vida. Eu lembro que quando eu cheguei, eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava no Ruth Cardoso, né? Trabalhava 12 por 36 à noite e em horário comercial, de segunda a sexta, eu trabalhava ali na prefeitura de Camboriú. Eu trabalhava na de Balneário e na de Camboriú. Porque era só comigo. Se eu não eu tinha aquele pensamento, se eu não trabalhar, eu não vou comer. Então, eu preciso trabalhar. Então, trabalhei um bom tempo, mas foi um lugar que me ensinou muito, né? Aquele hospital. Para mim, ali foi uma escola, uma faculdade, uma igreja, né? Top. E trabalhei na recepção, depois voltei, porque ali é processo seletivo, né? Depois voltei, trabalhei na farmácia, e a última vez que eu voltei no Ruth, eu trabalhei na UTI. E eu lembro que no meu início, na caminhada com Cristo, os meus pastores me faziam convites, aí eu sempre dava aquela desculpa, não dá. Porque a gente, tem dias que a gente desanima, né? Mas eu quero te dizer, pensa em um casal que investiu na minha vida. Acredito. No momento do culto, que eu estava saindo 7 horas da noite do meu plantão, o pastor e a pastora chegavam ali. O culto ia começar 8 horas da noite. Eles chegavam ali no Ruth Cardoso para me buscar. Uau, e eu top. saía do meu plantão e eu ia direto para a igreja. Então foram pessoas que investiram na minha vida. Muito, tu não tem noção. Hoje tem 10 anos que eu estou com eles, que eu estou ali na igreja, me considero filha, me sinto amada por eles como uma filha mesmo, sabe? Eu sei o meu lugar, tanto no coração deles como pai e mãe, né? Como amigos, como pastores, né? Eu honro esse casal e eu sirvo por gratidão. Amém. Sabe? E por uma palavra que Deus me deu. Então, eu tenho uma palavra para estar no lugar que eu estou hoje. E eu não me movo, porque eu tenho muito temor. Uau, top. Né? E foram muitas investidas, assim, de Satanás para que eu saísse daquela casa paterna, daquela casa materna, porque... O pastor conhece, né? É uma casa acolhedora, né? Eles manifestam esses dois lados, né? Tanto Sim, a paternidade como a maternidade. Exatamente. E ali eu vivi muitas histórias lindas com eles, né? No meu processo aqui em Santa Catarina, teve um momento que foi bem difícil, assim, um pouquinho antes da pandemia. Eu passei por um processo muito difícil, ao ponto de dizer, chega, eu não aguento mais. Eu vou arrumar minhas coisas e vou voltar para o Tocantins, porque lá eu não vou pagar aluguel, vou morar com meu pai, lá eu vou recomeçar e eu vou. E daí eu mandei uma mensagem para a pastora e para o pastor, porque eu queria que eles fossem os primeiros a saber dessa minha decisão. E foi muito engraçado que o pastor, ele falou assim, não, minha filha, geralmente o pastor não se move assim, sabe? Mas foi tão forte o impacto para ele, porque Deus já havia falado ao meu respeito para ele. Uau. Deus já tinha dado uma direção para ele. Eu lembro que era em 2017 que eu tomei essa decisão. E ele tinha um plano para mim como pastor em 2018. E ele teve que antecipar para que eu pudesse entender que eu não podia ir. E eu lembro que financeiramente a minha vida estava muito difícil e eu não ia ficar ali para as coisas virar uma bola de neve. Então eu
decidi partir, né? E ele gravou, assim, uns podcasts para mim pelo WhatsApp. Foram, assim, eu acredito que 8 para 9 áudios. E ele ministrou ali no meu coração, né? Falou da vontade de Deus, dos propósitos de Deus sobre a minha vida. Eu ouvia e chorava, assim, com muito temor. Eu chorava. E do nada, assim, ele falou assim, para que tu não fique com esse medo, com essa insegurança, eu quero te ajudar financeiramente. Deus está pedindo para que eu faça isso. Então, o pastor, ele falou para mim, eu vou pagar o teu aluguel até tu entender o que o Senhor quer contigo. Mas você me paga do jeito que você puder, porque eu estava trabalhando, né? E, gente, foi incrível. Por que eu estou contando isso? É uma coisa muito íntima. Sim. Muito íntima mesmo. E eu lembro que todos os meses eu ia lá e dava um valor para ele, né? E no último dia da última parcela, ele me devolveu o valor. Não sei se ele vai lembrar disso, mas aquilo marcou muito a minha vida. Ele me devolveu o valor da última parcela e ele falou assim, esse valor é oferta minha na tua vida, eu só queria que tu chegasse até aqui. Uau, que top. Eu só queria que tu entendesse o amor de Deus pela tua vida, os propósitos de Deus pela tua vida, entender que você tem um chamado em Santa Catarina. E foi aí que ele falou, o ano de 2018, eu quero que você caminhe ali do lado do Douglas, o Douglas vai liderar os jovens e eu preciso de alguém que cuide das meninas. Nossa, eu entrei em crise, porque eu andava com mulheres. Uma pessoa que se sente órfã, rejeitada, ela sempre quer ficar perto de pessoas mais velhas, né? Ela nunca se acha apta a cuidar de pessoas. E ali ele me enviou. E eu lembro que a pastora Gi falava, meu Deus, eu tinha planos com a Jussi no Ministério de Mulheres. Aí o pastor falava, Gi, um dia tu vai entender. E eu passei assim um ano de muito choro, sabe? Muita dor. Porque eu precisava assumir o microfone, algo que eu tinha muito medo. Eu precisava assumir o púlpito e eu precisava pastorear aquelas meninas. E foi um processo muito difícil para mim, mas eu precisei passar. Eu precisei passar tanto pela mão de tantas mulheres que geraram maternidade na minha vida, porque como eu serei mãe se eu não provar dessa maternidade, né? Sim. Então, eu precisei provar dessa maternidade, mas também para que eu seja uma mãe geracional. Amém. O Senhor, Ele me lança a cuidar da juventude ali na igreja, né? Das jovens. Eu vivi muitos processos, eu escutei muitas histórias, né? Eu sou da sala do aconselhamento, eu sou do Ministério de Libertação, aconselhamento, então eu gosto disso, de mesa, olho no olho. E para mim eu costumo dizer, para você me conhecer, você precisa sentar na mesa comigo. Porque eu já sou uma pessoa que entendo esse lugar, né? Isso aqui para mim é um altar. Então, aonde tem uma mesa, tem a glória de Deus junto, né? Eu creio também. E eu passei um processo de choro, passei um processo de rejeição, porque o primeiro impacto no coração deles, eles não tinham culpa disso, mas o primeiro impacto foi, quem é ela? Ela mal chegou, ela já está assumindo uma liderança. Até os jovens me rejeitavam, então eu vivi essa rejeição com os jovens. E foi muito difícil, eu não queria aquele lugar. E eu lembro que o Douglas falava, mana, tu precisa ministrar. E eu, meu Deus, eu me desesperava. Eu, por favor, não faça isso. Eu quero estar aqui como uma intercessora. E foi, assim, um processo muito grande. Eu creio que o Senhor me levantou ali naquele lugar para que eu aprendesse muito sobre o ministério evangelista, né? Eu tive que andar com o evangelista. Eu era uma profeta vivendo no mundo de um evangelista. E era um baque muito grande, assim, porque eu sou
da adoração extravagante, do pano, da bandeira, e na época ele não entendia muito, né? Então, eu introduzia ali o que eu tinha dentro de mim, né? Que era o profético, e ele introduzia o evangelismo, e eu não tinha aquela pegada evangelista, né? E eu acredito que o Senhor fez essa conexão entre a gente naquela estação para que eu me apaixonasse pelo evangelismo. Hoje, meu Deus, hoje, aonde o Jorginho e a Fábio chamam, eu quero estar junto. Então, foi um processo de muita dor, de maturidade, porque eu cheguei imatura. E eu saí de lá com muito aprendizado, né? Na verdade, o Ministério de Jovens não foi um lugar que eu fui para ensinar, mas que eu fui para aprender. Uau, top. E até hoje, né, eu tenho conexão com as meninas, até hoje eu converso com elas, elas me respeitam e eu admiro e eu vejo muitas voando hoje, né, e foi gratificante viver esse tempo. E em seguida, em 2020, veio a pandemia, né? Antes da pandemia, em 2019, a gente não sabia que ia entrar. A minha mãe biológica faleceu. 2019, tem pouco tempo. E foi muito difícil para mim. Eu lembro que eu estava num lugar fazendo um curso e eu recebi a notícia que ela tinha falecido. E assim, eu não sabia que eu tinha um sentimento dentro de mim por ela. Porque foi a mãe que me rejeitou. Foi a mãe que não me criou, sabe? Foi a mãe que não esteve comigo ali nos momentos que eu mais precisei. E foi a mãe que não me escolheu. Só que eu vivi uma experiência muito dolorosa. Eu não sabia que o rompimento do cordão umbilical que foi estabelecido na eternidade, quando ele se rompe aqui na Terra, porque eu entendo que a maternidade biológica é uma ligação entre a eternidade e é uma ligação entre a eternidade e a Terra, né? Entre a soberania de Deus, a bondade de Deus, né? A bondade perfeita de Deus, a plenitude dentro da maternidade. Sim. Porque qual é a responsabilidade da mãe? Nutrir o filho. Então, eu não sabia que eu teria o sentimento de alguém que não me amamentou, o sentimento de alguém que não me acolheu, que não me acompanhou na escola. Então, eu vivi aquela dor que José viveu quando ele, em Gênesis capítulo 50, quando ele, no versículo 1, quando ele se deita no caixão do pai. E ali José grita, né? Quando ele se deita ali, e ele beija Jacó, a palavra de Deus diz que ele beija o pai e ele se despede do pai. E eu me senti assim, me despedindo de alguém que eu não tive. Alguém que foi roubado de mim, né? Eu imagino que José ali, pastor, ele se despediu de um pai que ele não pôde ter, se despediu de um pai que não foi no casamento dele, se despediu de um pai que não viveu processos com ele, quando ele foi caluniado, quando ele foi preso, quando ele foi rejeitado, quando ele foi mal interpretado. E ele se despediu de um pai que ele não pôde mais abraçar, que ele não pôde mais ouvir um conselho. E foi assim a minha despedida. E eu me despedi de alguém que eu não tive e doeu. Doeu muito. Foi uma despedida muito dolorosa e eu não pude ir lá ver ela, né? Eu lembro que um mês antes ela tinha me ligado. E ela estava fazendo uns exames e ela falou se acontecer alguma coisa comigo. Ela me pediu perdão, né? Eu pedi perdão para ela. Se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que tu faça isso, aquilo. E eu repreendi ali aquilo, falei que não ia acontecer. Eu achei que era coisa da cabeça dela, só que aconteceu. E eu tive que viver isso. E depois de um mês, eu precisei ir, né? O Senhor me pediu. Precisei voltar ao Tocantins.
E eu voltei depois de 9 anos. Por que que eu precisei voltar? Primeiro, eu precisava resolver muitas coisas. Eu precisava resolver as papeladas, né? Certidão de óbito, tudo, né? Porque eu era filha biológica, então tinha muita coisa para resolver. Fui e eu lembro que no voo o Senhor falou para mim: eu quero que tu entenda o que tu tá indo fazer. Eu quero que você faça o caminho de volta com seu pai e que a partir da sua ida eu vou recolher ele. Uau. Meu pai de criação. Então, eu sempre tive relacionamento com Deus, assim, é muito forte, assim. Meu lugar secreto muitas vezes é na mesa. E às vezes eu peço, Senhor, senta aí que eu preciso falar. Então, eu sinto a presença de Deus de uma forma diferente. Não precisa de canção. Eu não preciso de uma atmosfera para entrar na presença de Deus e falar com Ele. Eu me sinto muito perto do coração de Deus, sabe? Amém. E eu creio assim que o Senhor, Ele gosta que sejamos sinceros na nossa oração. Verdade. Então, Ele quer conversar comigo, assim como eu estou conversando contigo. Então, pai, eu chamo Ele de papai no secreto, né? E onde eu parei? Você estava no voo. Eu estava no voo e o Senhor me falou isso, que ia recolher ele. Eu não falei para ninguém sabia. Não falei para os meus pastores, não falei para ninguém. E fui. E muitas coisas aconteceram. Quando eu cheguei, logo em seguida a minha irmã do meio iria chegar, minha irmã de criação. Ela estava em Pernambuco e o meu pai e minha irmã mais velha foram buscar ela no aeroporto à noite, né? Primeiro eu cheguei, no outro dia ela. E eu aproveitei a oportunidade que não tinha ninguém e eu pisei ali como uma profeta, uma mulher de Deus. Porque como eu saí, como as pessoas me conheciam? Aquela que saía muito, que festava muito e que bebia muito, né? Só que o Senhor disse, depois de 9 anos, né? 9 aponta para o renascimento, né? Para o nascimento. E depois de 9 anos... eu pisei ali, mas eu pisei como uma embaixadora do reino de Deus. Amém. Né? Como uma cooperadora do Evangelho de Cristo. Trazendo a luz. Trazendo a luz. Então, entrei na casa do meu pai, fui de quarto em quarto, andei por tudo e comecei a fazer uma intercessão territorial. Eu comecei a limpar, sabe? Como uma remidora. O Senhor falou, eu quero que você pegue as bandeiras. Eu lembro que eu peguei a bandeira de Israel e a bandeira do leão. E o óleo ungido e comecei a orar pela minha casa e eu via com os meus olhos os demônios saindo. E eu abri a porta, em nome de Jesus, saia. E eu sabia que ali eu estava mandando embora muito principados e potestades geracionais da minha família. E era uma limpeza. E fiquei ali por um tempo. E foi mês de julho que eu fui, eu voltei no mês de setembro. Eu passei uns 3 meses lá. Começaram a acontecer algumas coisas e eu precisei vir. Eu vinha sempre em contato com o pastor e com a pastora porque era um processo muito grande. Então, eles precisavam cobrir a minha vida ali. E o tempo todo ali em conexão com ela cobrindo a minha vida, todo passo que eu dava. Aconteceu muito das minhas amigas ir para ali, a gente sentar na porta da minha casa, eu abrir a Bíblia, a gente realizar uma célula em 2, 3, 4. Então, eu não deixei o fogo apagar, né? Amém. E eu lembro que o meu pai, eu fui para honrar o meu pai. Porque se em algum momento, por ter saído muito para balada, ter bebido, se eu, por um momento, eu desonrei o meu pai, o Senhor usou aquela estação, aquele ano, para que eu pudesse remir essa história. E era lindo quando eu via o meu pai me apresentando para as pessoas, falando o quanto ele estava feliz, o quanto ele estava orgulhoso de mim. Era lindo a forma como ele falava de mim para as pessoas. E eu lembro que depois que eu vim embora, ele me ligou. E ele falou, eu fiquei muito feliz.
a forma como você tratou a sua irmã, como você tratou as pessoas, porque você sempre foi uma menina muito carismática. As pessoas mais velhas sempre gostavam de ti, porque eu era, até meus 9 anos, eu era uma pessoa extrovertida. Tu já observou que a Manu, do pastor e da pastora, ela é muito extrovertida e é uma menina que tudo que ela vai fazer, ela faz com excelência? E tudo que der na mão dela, ela dá conta de fazer. Se tu der um microfone agora, para pregar, ela prega. Cantar, ela canta. Tocar, ela toca. Orar, ela ora. Então, eu era assim. Eu carregava uma excelência desde criança. Tanto que a minha irmã sempre me elogiava que eu era muito estudiosa. Sempre me dei bem na escola, sabe? E sempre tive as melhores notas. Nossa, meu nome ia até pro mural da escola da melhor aluna, né? E tanto em disciplina quanto em aprendizado, enfim. Eu vivi muitas coisas boas também, né? Graças ao acompanhamento, né? Da minha irmã mais velha, né? Quando minha mãe não tinha estrutura, a minha irmã mais velha era minha mãe. Então, até hoje, ela é uma referência para mim, né? Sempre foi. E daí, voltando ali, eu volto para cá. E quando foi em 2020, no mês de julho também, o meu pai faleceu. Covid, bem na pandemia. Ele faleceu. Eu quero te dizer assim que eu achei que eu não ia sobreviver. O meu pai, tu sabe quem foi o meu pai, né? E aquela referência de proteção. Eu já não ia mais ter. Eu lembro que eu estava em casa sozinha. Eu morava no lado da família. Eu estava em casa sozinha e a minha irmã do nada, né? Ela foi muito, a minha irmã do meio. Foi muito assim. Só escreveu no grupo, o papai faleceu. Quando eu vi aquela mensagem, eu fiquei com o celular assim e ele ficou parado. Eu fiquei parada por horas olhando aquela mensagem. Foi uma notícia, foi um baque assim. Ela deu aquela notícia, ela estava no hospital com ele e falou. E eu, meu Deus, aí na hora eu ouvi uma voz dizendo assim para mim, abre o YouTube, novamente o YouTube, abre o YouTube e põe a canção de Jó. Uau. E quando eu coloquei aquela canção, foi muito forte. Aquela que fala, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Meu Deus, eu comecei a ouvir aquela canção por horas. Como pode ainda adorar? E eu ouvi aquela canção, aí eu comecei a chorar, porque eu saí do estado de choque, aí eu comecei a chorar ali. E quando eu vi, eu estava falando em línguas. E o que eu entendi, o que eu vivi ali naquele secreto, o próprio Espírito Santo, Consolador, ele veio pessoalmente me consolar. Então eu tive, nesse momento de dor, de esmagamento, de prensa, de luto, de cinzas, o Consolador, ele veio. Porque eu estava sozinha. Eu lembro que eu mandei mensagem para o pastor, para a pastora, para intercessão, e naquele dia todo mundo estava dormindo, ninguém estava acordado. Uau. As pessoas foram ver no outro dia só. Então, ninguém podia ir lá em casa me socorrer, né? Imagina, eu sozinha. E foi aí que eu comecei a falar em línguas e foi muito forte a presença de Deus naquele lugar. E eu comecei a gritar e eu entrei naquele nível assim de entrar no coração de Deus mesmo, sabe? E eu vou ficar aqui porque senão eu não vou suportar. Então, o Espírito Santo ali me consolando e eu falando em línguas e eu entendi o que estava acontecendo comigo. Naquele momento eu entendia. E você passar por um luto com entendimento é muito forte, porque os demais que eu passei, eu estava no mundo. Então, eu busquei uma fuga para preencher a dor do luto. Só que ali não. Ali eu precisava encarar. Tu precisava viver. O luto, ele é a única dor na vida que você precisa viver.
Se você deixar internalizar ele, você sofre consequência mais tarde. Tanto que todas as pessoas que eu conheço, eu falo, vive cada estação do luto, porque ele tem várias estações. Vive porque é necessário. Porque eu tive a experiência de não viver, a experiência de quase viver e a experiência de precisar, no luto do meu pai, viver os anteriores. Tudo de uma vez só. Então, eu achei que aquilo ia me consumir, sabe? E eu falava para Deus, como que vai ser? Porque quando acontecia qualquer coisa comigo, eu ligava para ele. E ele me ligava todos os dias. E o meu pai sempre tinha uma preocupação comigo, sabe? Parece que era diferente, assim. Não que eu era a filha preferida, não. Eu sinto, assim, que ele tinha essa responsabilidade, sabe? De, quem sabe, me levar no altar, quem sabe me ver bem, para que eu não pudesse passar necessidade. E ele lutou muito, né? Então, ele se fez muito presente, mesmo de longe. E eu lembro que a última ligação do meu pai, ele falou assim para mim, nunca saia da presença do Senhor, porque eu sou muito feliz com a vida que tu tá levando. Você voltou a ser aquela menina, né? Voltou a ter aquele coração e voltou a ser aquela menina de 9 anos, onde você se dava bem com todo mundo, você era uma pessoa muito carismática, então eu me senti muito feliz quando você veio aqui. E se eu puder te pedir uma coisa, é isso. Meu pai me pediu para nunca abandonar Jesus. Uau. E Ele viu a transformação. ele viu. E foi aí que eu comecei o processo do luto. Foi difícil. Eu lembro que eu não queria sair daquele quarto. Eu não queria encarar a casa do pai, porque quem eu era na casa do pai? Eu era a líder, eu era a intercessora, a conselheira e aquela pessoa que sempre tinha algo para entregar. Não podia mostrar fraqueza. E não queria chorar na frente das pessoas. E eu quero te dizer que até no luto as pessoas pediam ajuda, até quando eu estava no luto. Porque eu acho que pela correria do dia a dia as pessoas nem param para pensar o que o outro está vivendo, né? Uhum. Por isso que eu sou muito empática com pastores, sabe? Eu sempre estou intercedendo, sempre estou orando, cuidando, servindo. Por quê, pastor? Porque eu sei que não é fácil a vida deles, né? Não é fácil a vida de quem pastoreia uma igreja. E sempre que eu puder orar com imposição de mão, eu oro. Mandar um áudio com oração, eu oro, porque não é fácil. Eu vivi porque eu já estava pastoreando quando eu estava de luto. E tinha pessoas que não me entendiam. Eu tive pessoas que entravam num jejum para buscar a força em Deus para poder me dar força. Eu tive amigas que me levaram para a sala delas, para o quarto delas, né? São amigas que eu honro muito, né? Que a Sheila e a Pamela, eu honro muito. Porque eu lembro que no meu processo, elas jejuavam para que eu pudesse sobreviver. Uau. E elas sopravam na minha narina, sabe? Nas minhas narinas o fôlego de vida. Porque eu precisei dessas amigas. É muito bom. Eu era uma pessoa que eu era introvertida e não queria saber de amizades. E o Senhor levanta 2 mulheres para não ser amigas, mas ser irmãs no momento que você mais precisa, né? E foi muito importante, né? Aqueles dias, foi muito importante aquele tapete. Eu valorizo muito um tapete de intercessão. Eu valorizo muito esse lugar onde ninguém está vendo. Acontece muita coisa que ninguém sabe. Mas ali elas foram como Arão e Hur. Elas sustentaram os meus braços quando eu não conseguia mais, sabe? E cuidaram de mim, não me deixaram desistir.
eu lembro que elas colocaram uma canção, que é a canção que a pastora Gia orou por mim lá no início, que é a canção da Rebeca Carvalho, né? Que fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E quando eu ouvi essa canção, eu fiquei assim, meu Deus. Aí o Senhor começou a lembrar, a trazer memórias, quem eu era, por que Ele me chamou. É como se o memorial, a minha arca, estivesse sendo construída ali. Porque a arca para nós hoje ela é um memorial da bondade de Deus, do sim de Deus, né? E o meu memorial começou a ser levantado ali, eu comecei a me lembrar de tudo que o Senhor já fez na minha vida. E foi ali que eu comecei a levantar da cama. A levantar da cama, ouvir aquela canção começou a ser parte da minha vida, sabe? Porque como eu não tinha forças para orar, mas eu pedia ao Senhor para levantar intercessores por mim, porque eu entendi aquilo que eu estava vivendo. Eu lembro que um dia eu levantei para ir na intercessão da igreja e eu cheguei lá e eu não consegui ficar. E daí eu saí no meio da tarde da igreja e fui para casa. No meio da intercessão eu fui para casa e no meio do caminho eu ouvi uma voz dizendo, se joga na frente desse caminhão, se joga na frente desse carro. E eu fui, baixei a cabeça e fui direto, frente a frente com o caminhão. A sorte é que o caminhoneiro me viu. E parou. E isso ninguém sabe também. Vai saber agora. E eu vivi muitos processos. O espírito de morte, ele me rondava ali, né? E ele tentava me saquear. E foi aí que o Senhor começou a ressignificar. Naquele lugar de luto, em meio às cinzas, aos escombros, o Senhor me pediu para começar a fazer mesas postas, sabe? E quando o Senhor começou a falar da mesa para mim, me lembrar de tantas mesas que eu participei, que eu fui curada, o Senhor começou a revelar a mesa. Lá na minha casa, a gente não almoçava na mesa, era na frente da TV, né? Sabe que interior e dependendo da cultura as pessoas não têm esse hábito, não dão essa importância, né? Não dão essa importância que tem hoje. Mas o Senhor começou a revelar a mesa ali para mim, a importância dela, sabe? Eu sou apaixonada por mesas e foi aí que nasceu um projeto no meu coração ali, o Senhor entregou para mim um projeto chamado Na Mesa com Jesus. E o que o Senhor falou para mim? Assim como eu restaurei o altar da mesa na tua vida, eu quero que você comece a restaurar na vida de outras pessoas. E foi aí que ele me deu um projeto no qual eu fazia manualmente, né? Toda a roupa de mesa posta, colocava numa caixa, numa carta, e eu entregava para aquela pessoa que nunca teve e nunca entendeu o que é uma mesa. Então, eu fiz isso, né? Muitas pessoas receberam esse kit, né? Infelizmente, eu não pude dar continuidade, porque essas coisas hoje em dia tá muito caro, né? Porque hoje em dia esse princípio tá chegando nos lares e graças a Deus por isso, né? E o mercado entendeu isso. E o mercado entendeu isso, então para mim ficou difícil. E eu não tive mantenedores para me ajudar com esse projeto, né? E eu sei que tudo aquilo que Deus nos entrega, Ele mesmo financia. Então, o tempo que Ele quis financiar, o tempo que foi necessário, aconteceu, né? Específico para um tempo determinado. E específico para um tempo determinado. E hoje, a gente constrói muitas mesas lindas para a pessoa se sentir naquele lugar, né? Hoje o Senhor, Ele sempre me pede, eu quero que você faça essa mesa lembrando que Mefibosete precisa voltar a sentar na mesa do rei, né? Então é sobre essa palavra, toda a construção de mesa, todos os lugares que eu vou, eu entendo que é um resgate do órfão para esse lugar de paternidade, de filho, de reconhecimento, de identidade. Porque quando o Senhor traz, né, quando Davi traz Mefibosete para esse lugar, ele está dizendo, você faz parte disso. Essa mesa é para você.
e esse lugar é seu. Então, é uma restauração de identidade, né? Então, todas as vezes que uma mesa é construída, para mim não é uma taça bonita, para mim não é coisas que a gente inventa da nossa cabeça, capricho humano, não. Isso é princípio de Deus, porque se você for ler Êxodo, quando o Senhor convida Moisés para construir o tabernáculo, você vai entender que o Senhor constrói uma mesa dentro, né? E ele dá dicas até de taça, coloca taça, né? Ele mostra, né? Mostra até o tipo de material. Então, esse é o resgate. E é da história que saiu o podcast. O podcast. Porque, na realidade, quando Deus deu esse nome pra gente, ele falou exatamente. Casa de Maqui, né? Quem esteve de um jeito, passou por uma restauração e voltou para a mesa do rei. Uau. Então foi por isso que Deus colocou esse nome. Muitas pessoas acham que eu sou Maquir, me chamam de Pastor Maquir. No início eu achava também. Pastor Maquir, não é, gente. É algo que Deus entregou dentro de um projeto de testemunhos, né? Uhum. De pessoas que eram alguém de uma forma, né? Sem Cristo, Sim. encontraram Cristo e voltaram novamente para a mesa do rei. Sim. Entendeu? Aí, então, para finalizar, pastor, tem tempo ainda? Tem. Pode falar. Para finalizar, o Senhor, ele é especialista, né, em recomeços. E o ano passado o Senhor me deu uma mentoria. Aham. O nome da mentoria é Recalculando a Rota. Aham. Porque se tu olhar para toda a minha história, o tempo todo, o Senhor recalculou a minha rota para que eu pudesse chegar até aqui. E eu lembro que eu estava na minha casa, vai fazer 1 ano agora. Eu completo... Meu aniversário é dia 26 de maio agora. E sempre no dia 26 de maio é minha comemoração para o próximo ano. Eu comemoro a virada do ano no dia do meu aniversário. Entendi. Esse ciclo, ele muda para mim nesse dia. E eu lembro que no dia 27 já era um novo ano. Novos projetos, nova história, nova palavra. Então... eu estava na minha casa, é normal o Senhor falar com mulheres assim, na minha casa, fazendo faxina, arrumando tudo, quando o Senhor falou assim para mim, cadê a mentoria que você construiu, preparou o material e não publicou? Aí eu larguei tudo, vassoura, rodo, balde de um lado, e eu ouvi nitidamente uma voz. E eu pensei, meu Deus... Aí eu logo entendi, assim, que era o tempo. E o Senhor começou a falar. Ele começou a me dar visões, ele começou a construir algo em mim. Eu lembro que era 12:00 de um sábado, o ano passado, no dia 27. E 12:00 o Senhor começou a falar comigo. Pastor Diogo. Eu comecei a obedecer. Cada comando que ele dava, eu não fiquei ali esperando ouvir, ou peguei um caderno e anotei para guardar. Não, eu não fiz isso. Eu agi. Eu imediatamente, foi instantâneo. Ele falava e eu fazia. E eu falei para Deus, mas por onde eu começo? Eu não tenho nada pronto. E ele falou, você tem tudo pronto dentro de você. Eu quero tirar para fora agora. E foi aí que eu perguntei, mas por onde eu vou começar essa mentoria? E ele falou, por quem tem te pedido muito e você não tem feito. Então, tem amigas que caminham comigo que reconhecem, né, o que eu vivi, o que eu carrego e aquilo que o Senhor fez na minha vida. E sempre me pedia mentoria. E eu acabava fazendo um grupo e procrastinava, né? Não fazia. Enfim. Aí eu entrei no grupo que a gente estava. Eu lembro que o nome do grupo até hoje é Abigail. Eu entrei no grupo e ofereci para elas, né? Perguntei, vocês têm interesse em fazer a mentoria? Eu vou lançar a minha mentoria. O Senhor pediu e eu vou lançar. E elas começaram, eu quero. Elas começaram a fazer perguntas que eu não sabia responder. Tipo, vai ser quantas aulas? Quanto tempo? O que a gente vai estudar? Qual horário? E eu, sabe o que eu fazia? Senhor, qual horário? Senhor, quantas aulas? E ele respondia. Senhor, o que nós vamos estudar? E ele respondia. E ele falou... liga o teu notebook. E eu liguei. Aí eu comecei a desenhar. Ele fez um desenho profético, de acordo com o que eu ia perguntando, e o Senhor foi falando, eu comecei a digitar.
E eu vi um 4x4. E eu, meu Deus, 4. E a pastora Gi prega muito sobre porque 4 representa porta, oportunidade, mudança de ambiente. E aí ficou aquele 4x4. Aí eu não entendi aquele 4x4. Depois o Senhor falou assim para mim, lembra quando você passou os piores dias da sua vida? Pastor, eu vivi uma fase naquele ano de 2023. Teve uma estação que eu vivi assim, imagine, a gente madura, conhecedora do evangelho. Existem umas crises existenciais que vêm que a gente pensa assim, meu Deus, de onde está vindo isso? Achei que eu tinha vencido isso. E foi uma fase que deu tudo errado. Eu recebi muito não. Era a fase do... Sabe a fase do não? Todo mundo tem a fase do não. E eu recebia muito não, muito não, muito não. E eu, meu Deus, eu não vou aguentar. É não de Deus, é não de figuras de autoridade, não de amizade, não de tudo. Sabe? Profissão, tudo. E eu, meu Deus, me sentindo rejeitada, me sentindo inútil, vulnerável, a pior pessoa do mundo. E o Senhor falou assim para mim, filha, eu preciso que você entenda que você já venceu esse lugar. E eu quero fazer uma cura em você profunda, mas para isso eu preciso que você estude a vida de apóstolo Paulo. Eu preciso que você estude por onde ele passou, todas as prisões que ele passou, o que ele passou lá dentro. E foi aí que o Senhor me deu Atos 16. Essa palavra é muito forte. A palavra de Atos 16 fala que o apóstolo Paulo estava planejando com Silas para ir para a Ásia. Então, estava todo no cronograma evangelístico dele para ir para a Ásia. E quando o apóstolo Paulo está preparando para partir, ele tem uma visão, né? E ele tem uma visão de um anjo que representa o Espírito Santo de Deus que diz não para ele, né? E o Senhor fala não. Imagine, se você for pensar assim, meu Deus, o apóstolo Paulo, ele estava fazendo algo de Deus, cumprindo uma missão do Senhor, e o Senhor fala não para ele. Ele estava fazendo tudo certo, não estava fazendo nada de errado. E quando eu vi aquele não, a cura começou. Aí eu... Se Paulo recebeu não... Se Paulo recebeu não, por que a Jusce não recebe não? O que eu tenho de melhor que apóstolo Paulo não tem, né? E, meu Deus, aí, quando você vai no próximo versículo, você descobre que Deus fala mais outro não. Porque a gente sempre tenta indagar com Deus, né? Fazer o nosso jeitinho. Negociar, dar uma força. Dar uma forcinha para Deus. E é não novamente. Então, o Senhor não queria que Paulo fosse para a Ásia, mas o Senhor tinha a Macedônia para ele. E quando Paulo, rapidamente ele obedece, Deus gosta de filhos obedientes. Eu acredito que a linguagem de amor de Deus é a obediência. É isso. Quando um filho obedece, é a palavra de João 15, né? Permaneça em mim, que eu permanecerei em você. Me dê tudo que me pede tudo o que quiseres que eu te darei, né? João 15, 7. Então, vendo essa palavra e trazendo para essa história, a gente descobre que os não são importantes. E os não são para um propósito bem maior do que a gente possa ver. Porque o que acontece? O Senhor envia ele para Filipe, uma cidade do nada, onde ele conhece uma mulher, nasce uma célula, a casa dessa mulher é batizada, através do que ele libera ali, a mente da mulher é aberta, e nasce a igreja de Filipenses. Aí o Senhor, agora eu quero que você estude toda a igreja de Filipenses. O que Paulo ensina? Um homem acorrentado, preso, sendo maltratado, manda uma carta para uma igreja dizendo, alegre-se. Uau. Então, eu não tinha mais argumento para viver na rejeição, no abandono, na síndrome de ser um fardo, do vitimismo, no luto, na autocomiseração, no vitimismo. Eu precisava dizer
para a igreja de Cristo aqui na Terra, porque a minha missão é dizer para a igreja de Cristo, alegre-se, ainda que você esteja sendo caluniado, acorrentado. Caminha mais uma milha, né? E eu finalizo trazendo para vocês a palavra que o Senhor me entregou. Ele falou assim para mim: filho, eu quero que tu entenda que todas as coisas que aconteceram contigo foi para benefício do Evangelho de Cristo. E essa palavra está em Filipenses, por isso que eu deixei aberta em Filipenses. Eu falei na minha versão, na versão como Deus trouxe a revelação para mim, mas está em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Então, pastor Diogo, tudo, mas tudo, desde o abuso sexual, a rejeição, o abandono, né, a síndrome de ser um fardo, a tentativa de suicídio, o luto, né? Por tudo que eu passei, todas as palavras que eu recebi, as mordaças que eu recebi também, não importa, porque o Senhor ressignificou isso. Uau. O Senhor, eu tenho uma forma dentro do coração de Deus, né? Ele me formou para algo. Ele me enviou da eternidade para fazer algo aqui na Terra. Amém. Então, a palavra de Deus diz que precisamos ser como estrela, precisamos brilhar no meio da escuridão, né? Amém. Então, que esse testemunho, ele possa edificar vidas, que ele possa resgatar pessoas e que as pessoas possam entender, né, que tudo, mas tudo que aconteceu comigo e que aconteceu com você, Amém. é para que a gente seja cooperador do Evangelho de Cristo, sabendo que somos embaixadores, né, somos cidadãos do céu. Amém. Né? Então não pertencemos a essa terra, somos peregrinos aqui. Então precisamos caminhar como filhos de Deus nessa terra. E é isso. Meu Deus do céu. Nossa, que top, mano. É incrível como, ouvindo toda essa história, né? Como cada situação, cada obstáculo que apareceu na tua vida foi para te tornar uma mulher forte, né? Deus, ele precisava para fazer e usar a tua vida para estabelecer algumas coisas aqui, Sim. que nem você falou, né? Em relação a trabalho do reino, Sim. a coisas dentro do específico por um tempo determinado. Sim. Se não tivesse esses obstáculos, e até mesmo, se tu parar para analisar, até mesmo a dor que veio sobre a tua vida foi para te tornar uma mulher mais forte. É verdade. Então, mana, é incrível falar isso, né? Mas a gente não queria ter estado nesse lugar, mas a gente é escolhido, né? É verdade. Se a gente pudesse, a gente faria tudo ao contrário, né? Sim. Ou se a gente pudesse mexer nas estruturas, a gente faria tudo ao contrário. Mas quando a gente tem entendimento e a gente sai desse lugar, né, Sim. de coitadinho, né? Porque tu tem uma maturidade espiritual, é uma Sim. maturidade, né, emocional, tu é um coitadinho. Sim. Tu se sente vítima de tudo, né? Sim. Por isso que a gente não consegue acessar lugares em que essa paternidade é para fazer com que a gente avance, né? E, nossa, mano, é uma história incrível. Eu tenho certeza que Deus vai usar essa história para ajudar muita, muita gente, né? E eu te digo mais, tem muitas pessoas até mesmo que estão há anos dentro da igreja que se sentem dessa mesma forma. Sim. Não se visualizando filhos, não conseguindo ter essa paternidade, essa sair desse estado de rejeição, né? Sim. Porque tu parar para analisar, principalmente as pessoas que tem muita essa coisa assim, a fulana olhou errado pra mim, não sei o que, e estão dessa forma. Sim. Rejeição. Estão dentro desse contexto, né? E a gente não tem tempo para isso. Entendeu? Na realidade, o reino não tem tempo Não. para isso. Existe, nesse exato momento agora, existe daqui a 2, 3 anos, um povo esperando o Diogo e a Jússia estar pronto para sair Exatamente. verdade da nossa boca, enfim. Mas, mana, obrigado.
Obrigado de verdade, obrigado por ter aceito. Agora a gente entende o porquê essa dificuldade de tu ter chegado até aqui. Porque Sim, foi guerra. realmente é guerra. E eu tenho certeza que o reino vai ganhar. E eu creio que Deus também vai soprar essa história para muitos lugares. Amém, eu Para creio. que venha alcançar. Obrigado de verdade, viu, mano? Só tenho a te agradecer aí por tudo aquilo que tu liberou e por tu ter vindo aqui e ter aceito o nosso convite. Amém, mana? Esse momento para mim foi curador. Amém. Porque eu mexi em tudo agora, né? E trouxe para fora. Verdade. E aqui mais uma cura a gente consegue viver, né? Amém. Quando a gente mexe na caixa preta, a gente abre e traz para fora. Preta. Agora foi. Agora foi. Agora é caminhar mais uma milha. Amém. Né? E é isso. Obrigado, tá, mana? Deus abençoe. Deus muito, abençoe. de verdade, tá? Deus abençoe. Gente, é incrível, né? É mais uma história, né? A importância que a gente percebe, né? A rejeição é usada hoje pelo inimigo para escravizar, para trazer medo, para trazer uma certa humilhação e o principal que eu acho que ele usa muito dentro desse contexto de rejeição, o vitimismo, né? Aquela coisa da gente se sentir vitimizada de tudo que acontece, né? Então, eu tenho certeza que essa história ela não veio por acaso. Eu tenho certeza que essa história da Jussi, uma história incrível, ela veio simplesmente para mostrar para você que existe hoje muitas pessoas com esse problema, né? Que foram rejeitadas, que foram, de repente, não foram amadas do jeito que teria que ter sido pelos pais, pelas mães. Você, de repente, está neste lugar. E eu quero dizer para você que este lugar ele não pertence a você. Esse lugar é um lugar onde o inimigo colocou você aí e Deus, né, Jesus, ele está pronto ali para te tirar desse lugar. Ah, pastor, mas como é que eu faço para sair desse lugar? É o momento que você simplesmente der o passo e Jesus coloca o chão. Dá o passo em direção ao Senhor. Dá o passo em direção ao Senhor e entrega tudo isso, essa mágoa, essa dor, sabe? Esse sentimento que não fez você sair do lugar, você hoje está estagnada porque você não consegue liberar perdão nem para quem te feriu e nem para você mesmo. Então, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que esse lugar não pertence a você, você vai sair desse lugar, porque Jesus, ele é aquele que cura, liberta e transforma. Deus abençoe a todos, uma boa noite, Marqueiro Podcast.